Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 20 de maio de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários. Excepcionalmente hoje é segunda-feira, porque sexta a gente teve uns probleminhas aqui, então estamos de volta na segunda-feira, na hora do almoço. Tô com fome, hein? Você tá aí almoçando, assistindo o programa? Eu tô com fome, não almocei ainda. Nem eu, nem o Rodrigo Cardoso, que está aqui comigo para falar sobre o Clube FI, para falar da experiência dele, comigo e com você, evidentemente. Eu vou fazer uma abertura breve, falar dos fatos relevantes da semana, para passar rapidinho por isso, uns destaques importantíssimos, e aí a gente vai bater um papo, eu, você e o Rodrigo. Esse cara tem muita coisa para falar. O sujeito que é 200% fundo imobiliário. Vou te deixar com essa dúvida o porquê que ele diz isso. Ó, rapidinho, fatos relevantes da semana. No dia 10 de maio, o Rio Bravo Renda Varejo, o AGCX11, que é administrado pela Rio Bravo, anunciou a compra de uma loja de rua, lá no Leblon, no Rio de Janeiro. Essa loja está alugada para CIA até 2030. O valor da compra foi 24 milhões e 800, um pouquinho mais do que isso. Isso dá um cap rate depois de um período de desconto de 9,66% e deve gerar um impacto no rendimento de 0,144 por cada cota. Isso é um movimento muito importante, né? Esse é um fundo que nasceu para ser de agências bancárias, esse AG é de agências, inclusive, do código dele, e que no meio do caminho o administrador vem transformando para um fundo de varejo, qualquer loja de rua, qualquer loja que atenda ao varejo. Muito interessante a gente acompanhar isso acontecendo aí. Dia 10 de maio, Floripa Shopping, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou que o Floripa Shopping e o fundo XP Malls não chegaram a um acordo e encerraram negociações sobre a venda do ativo. Havia sido aprovado isso numa Assembleia Geral em 7 de fevereiro, só que depois as partes não chegaram a um acordo, então encerraram as negociações. Continua tudo como está. Dia 13 de maio, o FIGS, General Shopping Ativo e Renda, que é administrado ainda pela Socopa. Para quem não se lembra, a Socopa renunciou à administração desse fundo. Depois, numa Assembleia Geral, os cotistas elegeram a Red Investments para ser o novo administrador. E a Red, antes de aceitar, ela vai fazer lá uma due diligence, né? Vai fazer uma verificação da documentação. E ela solicitou mais 30 dias de prazo para concluir essa diligência. Então, por enquanto, continua com a Socopa, não houve ainda um aceite formal da Red. Novo prazo para essas diligências é dia 14 de junho de 2019. Torre Norte, administrado pelo BTG Pactual TRNT 11, diz que a locatária Microsoft do Brasil não pagou aluguel por problemas internos. Então o rendimento vai ser de 26,81% menor e a administradora vai cobrar multa e encargos sobre esses valores e posteriormente isso é distribuído ao cotista. Vamos aos destaques. Primeiro aqui, um que o Rodrigo também vai comemorar e querer comentar. 317.214 investidores em fundos imobiliários. Essa informação foi divulgada pela B3 na sexta-feira. Depois do programa, foi até bom a gente ter tido aquele probleminha, né, Rodrigo? E tá aí, assim, o investimento crescendo, cada vez mais brasileiros conhecendo e investindo em fundos imobiliários. 317 mil. E essa é uma pesquisa que agora faz até mais sentido eu mostrar. Raio-X da Fipesap, perfil de demanda de imóveis, agora primeiro trimestre de 19. É uma pesquisa extensa, você pode baixar na internet. Eu pensei duas coisas aqui, olha que legal. Eles falaram com pessoas que compraram imóveis, pretendem comprar imóveis e que já compraram há mais de 12 meses. Para quem comprou até 12 meses, perguntaram se comprou para morar ou para investir. 40% comprou para investir. Desses, 59% visando receber aluguel. Ou seja, se fosse via fundo imobiliário, é aquele investidor que fala, eu invisto em fundo imobiliário para obter renda. Dos que pretendem comprar, 12% querem comprar para investir e destes 73% visam a renda, o aluguel. E quem comprou há mais de 12 meses, 25% comprou para investimentos e 66% visando o aluguel. Depois, numa outra parte da pesquisa, eles perguntam, atualmente você acha que o preço dos imóveis está alto, razoável, baixo ou você não sabe? E aí, para todos esses públicos, quem comprou, quem ainda quer comprar e tal, 56% diz que está alto ou muito alto na percepção dele, 28% que os preços estão razoáveis, 14% que estão baixos ou muito baixos e 4% sequer sabem responder, ainda assim eles compraram ou pretendem comprar um imóvel. Por que é legal trazer esse dado?
Porque quando a gente vem para o mundo dos fundos imobiliários, acontece a mesma coisa. Quando a gente vê lá um monte de investidor novo chegando, tem gente que fala, esses caras estão chegando é porque o preço está alto e tal. A mesma coisa, se fosse possível fazer essa, e é possível, claro, se alguém fizesse essa pesquisa, tem investidor hoje que acha que está barato, tem investidor que acha que está caro, tem investidor que não sabe, mas vai começar a investir, tem investidor que acha que está no preço certo. Mercados são feitos disso, dessas divergências de opiniões e de momentos de vida. Então a gente nunca sabe de fato. Há um certo nível de aleatoriedade, outro assunto que o Rodrigo vai tratar aqui com a gente, e ninguém está certo ou errado, né? Ninguém está certo ou errado. E muita gente com opiniões divergentes. Bom, rapidamente aqui, para quem está começando a investir, baixa o Guia de Investimento em Fundos Imobiliários, esse é um PDF gratuito, o site está aí na sua tela, é só acessar lá e baixar o e-book, um guia de investimentos que eu escrevi para você. E o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online, em parceria aqui com o Infomoney Educação. Tem quase 9 horas de conteúdo para você aprender a investir, entender o que é fundo imobiliário e investir de acordo com o seu perfil, que eu também vou explicar como você identifica o seu perfil. Pode fazer tranquilamente que o resultado eu garanto. Depois, me encontre por aí, bata um papo comigo nas minhas redes sociais. E agora vamos bater um papo com o Rodrigo, porque eu já falei demais e o Rodrigo está aqui louco para falar e mostrar o Clube FI. Tudo bom, Rodrigo? Como vai, Arthur? Tudo bem? Obrigado mais uma vez por ter vindo, sua terceira participação, né? Eu agradeço o convite, Arthur. É sempre um prazer estar aqui com você. Prazer nosso, prazer de todo mundo. A gente vai falar de muita coisa, mas uma coisa que eu queria falar que não estava programado era sobre a sua paixão por imóveis. Exato. Paixão agora transferir para fundos imobiliários, né? Mas eu notei isso, eu estava ouvindo na semana passada o podcast do Clube FI. Você, o Marcelo Ranucci e o João Foi muito Pado. Divertido aquele podcast, né? E aí você falando, ficou muito claro o quanto você é apaixonado por imóveis. Exatamente. Você só investe em fundo imobiliário porque tem um imóvel lá, porque tem um tijolo lá. Né? Na verdade, a sua paixão é o mercado imobiliário. Exatamente. Mercado imobiliário com o mercado de TI também. O mercado de TI, sim. Né? Não, eu já falei em várias ocasiões, né, que 100% do meu patrimônio está em fundo imobiliário e 100% do meu trabalho é relacionado a fundo imobiliário. Então eu falei que logo eu sou 200% fundo imobiliário. Né? E na visão do mercado, eu sou considerado um investidor, no mínimo, arrojado por estar concentrado 100% em apenas uma classe de ativo, né? Mas eu comentei com o Ranucci que eu me considero um conservador. Sim. Aí ele falou, não, mas claro que você é um conservador, você é a vovozinha do mercado. Se alguém te perguntar o seu perfil, você fala, perfil vovozinha. Se for pensar aqui em relação a essa pesquisa que eu acabei de mostrar, tem gente que acha que está caro, está barato e tal. Eu, como professor de finanças, te considero arrojado de fato. Porque, como professor de finanças, eu tenho que processar aquilo que eu estudo, que a gente devia ter uma diversificação de portfólio e tal. Agora, você e a sua experiência pessoal, você e a sua família tinham tudo em imóveis e agora vocês têm tudo em fundos imobiliários, tendo mais diversificação, mais transparência, imóveis de melhor qualidade e inquilinos de melhor qualidade com gestão profissional. Evidente que hoje você corre menos risco do que corria antes. Perfeitamente. Se for comparar por esse prisma, sim. Mas eu acho que eu tô 100% diversificado em fundos imobiliários. Porque quando você está em fundo imobiliário, você está em um pedaço de um imóvel que está alugado para vários setores da economia. Então, eu acho que acaba que você, mesmo que você esteja, pelo menos na minha visão, tá? Não quero que ninguém faça isso sem considerar tem que estudar o seu perfil, exatamente, o seu perfil para que o investidor possa fazer isso ou não, dependendo do que ele tolera de risco. Investimento é isso, investimento é perfil. E perfil é circunstância de vida. Exatamente. De tal forma que o seu perfil não é igual ao meu, nem será. Exatamente. Né? As nossas vidas têm circunstâncias diferentes e tal. Exatamente. Então, acho que o investidor ele tem que se informar dos riscos que ele está correndo e verificar se aquilo cabe ao que ele aguenta, tolera de risco ou não. E aí você falou uma coisa importante aí, que você está muito diversificado em fundo imobiliário. Você tem uma carteira que deve ser numerosa, deve ter lá uns 15, 20 fundos imobiliários. Por aí. E diversificado inclusive em segmentos do mercado imobiliário. Perfeitamente. Né? O que faz com que você faça da maneira mais simples e eficaz a gestão do risco de mercado. E aí, falando de gestão de risco, o que eu queria te perguntar sobre a aleatoriedade, que é um assunto que você tinha levantado. Não, exatamente. É interessante isso, porque assim, o que eu observo? Existe uma frustração de certos investidores que fazem o dever de casa direitinho, ou seja,
Eles leem todos os relatórios, se informam, entram em contato com o cotista para entender exatamente o que ele está comprando. E, às vezes, mesmo fazendo todo o dever de casa, o resultado não é bom. No curto prazo? No curto prazo, até mesmo no médio e longo prazo. E essa frustração, às vezes o investidor fica se punindo, poxa, o que eu errei, o que eu deveria ter estudado mais? E existe um fator sorte aí no meio. Claro que não é o que determina o sucesso, mas existe um fator sorte, de fato, que eu acredito, que eu diria que é 20%. Tá? O resto você vai ter que estudar, vai ter que ler as informações, ler os relatórios, etc. Eu vou te dar um exemplo hipotético para sustentar essa tese. Imagina duas torres gêmeas, a A e a B. Cada uma representa um fundo imobiliário, o fundo A e o fundo B. Agora imagina que essas torres ficaram prontas exatamente no mesmo momento, tem exatamente a mesma localização, exatamente a mesma ABL. Certo. A partir do momento que esses fundos lançarem o seu IPO na Bolsa, você não tem nenhum estudo que você possa fazer para você determinar qual que vai ter melhor resultado. É aí que entra a aleatoriedade. Exatamente, porque uma torre você pode ter um inquilino, alugar tudo de uma vez para um inquilino, a outra pode ter 10 inquilinos, ou então uma pode ter 5, outra pode ter 10, uma pode ter mais contratos atípicos, outra pode ter menos contratos atípicos, uma pode ter contrato de 3 anos, outra de 5. E aí o resultado dessas... Quem decide o que quer alugar é o inquilino, não sou eu. Exatamente. Então não tem o que você... Por isso que a gente tem que focar para tentar diluir esse risco da aleatoriedade, por isso que você tem que focar no longo prazo, porque no longo prazo as coisas tentam se convergir. Então, eu diria que o resultado dessas duas torres ela tende a ser mais parecido num período maior de tempo. Assim, vamos supor, a partir de 10 anos elas tenderiam a ter mais ou menos o mesmo resultado. Então, por isso que é importante pensar no longo prazo, e esses bilionários aí que são citados o tempo todo, Warren Buffett, etc. E tal, a gente fica imaginando, não, esses caras devem saber tudo, eles sabem prever o futuro, e não sabem. Por eles não saberem, eles falam toda hora, longo prazo, longo prazo, longo prazo. Então, você pode ver, o fundo do Warren Buffett, desde o início, ele tem uma rentabilidade média mensal de 1,5% ao mês. Que é uma rentabilidade extraordinária, mas não é uma rentabilidade de 10% ao mês, de 20% ao mês. Né? Então, quando você tem esse foco no longo prazo, você tem essa diluição desse risco que é sorte. Né? Então, o investidor também, às vezes, pode acontecer o contrário também. Ele acerta, né? E fica se achando tal. Confiante. E na verdade... pode ter sido alguma coisa relacionada a esse fator sorte. Né? Então, a gente tem que saber disso e não se frustrar quando alguma coisa ocorrer. Você foi lá, estudou o fundo profundamente e tal, comprou o fundo, aí depois o fundo perdeu o inquilino. Paciência. Isso a gente tem que aceitar e não se frustrar com esses... Não dá para chamar nem de erro, né? Eu não sei se você concorda, mas outra coisa que eu percebo que causa não sei se frustração ou se é o caso de uma ansiedade nas pessoas, é tentar encontrar o melhor fundo da Bolsa. Perfeitamente. Que é um esforço desnecessário, foi um esforço inútil, né? Porque o melhor fundo da Bolsa tem um nível de aleatoriedade neste resultado recente que talvez não se replique no futuro. Agora, uma carteira bem diversificada com bons fundos, independente se ali estão os melhores em resultado no curto prazo ou não, ela vai ser vencedora no futuro. Né? Perfeitamente. Eu concordo totalmente com você. Então tem uma análise mais fácil que é evitar os ruins. Exatamente. É muito mais fácil identificar um fundo ruim do que tentar identificar o melhor fundo. Exatamente. Né? E esses momentos que ocorrem, essas surpresas negativas, porque geralmente o fundo continua sendo bom e bem administrado. Às vezes ele perdeu o inquilino. É o momento que você pode aproveitar para comprar novas cotas. Porque se você imagina o mercado em linha diagonal, sempre para cima, e se você for patrimonialista, isso é péssimo, porque você sempre vai comprar mais caro. Certo. Eu compro o fundo imobiliário todo mês. Né? Então o mercado sempre em alta, para mim é péssimo. Porque eu quero sempre aumentar minha renda. Então é bom que tenha uns momentos de queda, alguns pânicos. Um assunto que sempre causa polêmica. Você vende de vez em quando ou você é só comprador? Eu vendo em ocasiões muito específicas. Se o fundo
subir muito de uma maneira assim que eu achei que não tem fundamento, aí eu vendo. Certo. Se algum fundo tiver, assim, se o valor patrimonial tiver preciso e tiver muito, muito, muito acima do valor patrimonial, já tiver com com 100% de ocupação, então... Não tem upside aí, a seu ver? Pode até ter, dependendo dos contratos, né? Se os contratos forem antigos, mesmo com 100% de ocupação, você pode ter um upside interessante. Mas assim, cada caso é um caso, não tem uma fórmula, não tem uma fórmula mágica. Eu olho todos os indicadores possíveis. E quando o seu patrimônio era imóvel, você vendia imóveis de vez em quando? Não. Não, imóvel não? Não. Porque na verdade eu não sabia lidar com isso. Quando eu descobri fundo imobiliário, eu falei, bom, a melhor coisa é vender tudo e comprar fundo imobiliário para tirar todo esse risco e retirar todas as inconveniências do investimento imóvel. E aí com a transparência da precificação, com os dados disponíveis, com uma ferramenta tipo o Clube FI que te mostra, olha, o preço sobre o valor patrimonial já mostra na tela isso. Exato. E aí então você passou de vez em quando perceber um excesso de valorização e vender pelo menos uma parte daquele fundo que parece valorizado demais. Mas isso é bem raro de acontecer. Porque é raro, inclusive, de acontecer de uma valorização em excesso. Exato. Mas quando acontece, não há problema nenhum. É mais comum uma desvalorização em excesso. É mais comum uma desvalorização em excesso, é verdade. Exatamente. Porque você estava falando assim, olha, o preço vai subindo e eu sou comprador. Então vou tocar num outro assunto aqui. A gente não tinha falado nada disso. Mas eu percebo, as pessoas entram em contato comigo, como entram muito em contato com você, ou deixam dúvidas no Clube FI, que é a questão do yield on cost. O que é isso? Eu compro cotas de um fundo imobiliário por R$100, ele distribui 70 centavos. Então o yield é 0,7 ao mês, se ele continuar distribuindo o mesmo valor. Muito bem. Aí o fundo vai lá e sobe para 110. O preço subiu. O rendimento continua igual. Exato. Então agora ele vai me gerar uma rentabilidade menor. Se a minha conta de cabeça não falha, subiu 10%, vai cair aqui, vai para 0,63 a rentabilidade. E aí tem muita gente que fala, eu não gosto que suba porque o meu yield on cost cai. Então se eu compro mais caro, o yield cai. Muito bem, o que acontece? O que a gente tem que comparar? Alguma coisa subiu, caiu, ficou mais caro, mais barato, se a gente comparar com outras, tá? Quem gosta de tesouro direto, eu compro tesouro direto para minha aposentadoria, além de fundos imobiliários. Em novembro do ano passado, eu comprei Tesouro IPCA 2045 para ganhar IPCA mais 5,9. E minha última compra, que foi esse mês, a mais recente, eu comprei para ganhar IPCA mais 4,3. Então o yield do Tesouro IPCA caiu. É óbvio que o yield dos fundos imobiliários vai cair também. Entende? Mas ele continua acompanhando o que está acontecendo com o Tesouro IPCA. Então ele não caiu, ele só se adequou à nova realidade. Perfeitamente. Eu não olho muito para esses... indica, até porque o meu prazo mínimo são 10 anos. Mínimo. Então, para mim, 10 anos é saindo do curto prazo. O target são 20 anos. 20 anos são 5 presidentes. 5 presidentes. Então, eu não estou... Olha, sinceramente, eu sei que a reforma da Previdência é importante, uma coisa de longo prazo, mas eu não estou preocupado com isso, por exemplo. Né? Então, o que eu penso é... Porque eu sempre faço essa comparação com o passado. Se os imóveis da minha família passaram por todas aquelas crises, plano Collor, plano Sarney, hiperinflação, etc. e tal, pode passar por tudo. Então não tenho preocupação com essas coisas. E mais fácil passar por isso em fundo imobiliário. Né? E é muito mais fácil passar por isso em fundo imobiliário. Bom, uma das coisas que deixa mais fácil investir em fundo imobiliário é o Clube FI. Você sabe que eu sou fã dessa plataforma, mesmo antes de conhecer eu já usava a plataforma. E cada vez que você vem aqui, é a terceira vez, acho que você veio quase uma vez por ano, né? O programa não tem 3 anos ainda. Mas a última vez faz quase um ano. Mas toda vez que você vem, você fala, olha, aumentou o número de frequentadores, de assinantes cadastrados, e você vem com mais ferramentas. É impressionante essa sua segunda paixão aí, que é ficar pensando em ferramentas e programação. Né? Exatamente, eu fazia isso de graça, né? Então, eu costumo falar que com fundo imobiliário eu sou igual o comandante de navio, o último a sair. Talvez nem eu acho que mesmo que se afundar eu vou continuar lá, porque é muito gratificante para mim. Se eu não me engano, a primeira vez que você veio aqui, você comemorou que tinha 20 mil cadastrados. 27 mil. 27 mil. Aí na segunda... tinha 57, mais do que dobrou. E agora não mais que dobrou, mas quase lá. Estamos com 110 mil usuários cadastrados. 1/3 praticamente desses investidores que a gente mostrou. 1/3 praticamente, exatamente. Cara, é uma ferramenta que no mercado de ações não existe. Não existe. É verdade.
E aí, a última ferramenta que você tinha mostrado era do Score e do yield projetado lá. Eu podia escolher, olha, e se a cota for tal preço, e se o rendimento subir tal preço e tal, né? Agora tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Tem a ferramenta de juros compostos que a gente lançou para conscientizar o investidor do poder extraordinário de você reinvestir as cotas. Dá uma diferença brutal no longo prazo. E essa ferramenta ilustra muito bem isso. O que mais? Tem sim, uma coisa muito importante que a gente lançou semana passada é a carteira recomendada. Opa. A carteira recomendada, você pode... o analista credenciado ao Clube FI pode registrar as suas recomendações de compra ou venda de fundos imobiliários e a gente oferece total transparência, porque ele vai registrar todo o movimento, todo o histórico de movimento de compra e venda, e o usuário vai poder ver o resultado dessa carteira em tempo real, usando a nossa própria ferramenta de carteira. Cara, que legal. E quem você acha que estreou essa ferramenta para oferecer essa carteira recomendada? O melhor analista de fundos imobiliários do Brasil, o Rodrigo Costa Medeiros. Rodrigo Costa, sem dúvida. E a gente Desmistificando o FI. Desmistificando o FI. E a gente vai trazer outros analistas que vão plugar no nosso sistema e oferecer também suas carteiras. Então a gente vai ter uma gama. Daqui a pouco você vai ter o ranking das carteiras. Pode ser. Aí, você acabou de dar uma boa ideia aí. Mas a ferramenta é tão transparente que eu fico até com medo. Poxa, será que a gente vai conseguir outros analistas aí para dar cara a tapa assim? Porque vai ter lá o registro, né, do histórico, né, de compra e venda. Porque geralmente as carteiras são estáticas, mudam, então você não sabe, você não tem essa precisão, né, do histórico todo, né? Isso. Então nessa você vai ter. Eu acho que todo mundo ganha. Eu sempre acho que todo mundo ganha com a transparência. Então o analista vai ganhar. O analista ruim não vai querer entrar, então é legal. Quem confia no taco vai lá e quem olha para carteiras recomendadas, também o Rodrigo acabou de falar que o Warren Buffett não é nenhum gênio, nem os analistas são gênios. Eles também erram, eles também tem os sujeitos à aleatoriedade e tudo mais. Então, não é porque o cara errou um mês ou 2 meses, coisa assim, que ele é um analista ruim. Exatamente. E independente da carteira, porque ele faz uma carteira e a gente falou também que cada um tem um perfil. Então, nem sempre replicar toda a carteira do analista é o que me interessa. Perfeitamente. Mas o racional do analista para pôr ou tirar um ativo da carteira nos faz aprender muito. Perfeitamente. Muito. Gosto muito do trabalho dos analistas. Vou mostrar um pouco, eu vou passar aqui, ó. Pode pôr na tela, eu vou passar o computador para o Rodrigo, ele vai mostrar um pouco de ferramenta aqui. Tá, vamos lá então. Eu vou começar mostrando aqui a ferramenta de juros compostos, mas a gente sempre tem o objetivo de mostrar que juros compostos é extraordinário. Mas vamos pegar 2 cases. Um case que foi ruim, que é o caso do Europar, e um case bom. Então, para a gente mostrar que, bom, se for um case ruim, você pode ter um resultado bom também. Para a gente não ficar aqui só mostrando o melhor case. E você está escolhendo esses fundos porque eles têm bastante tempo de mercado, tem bastante histórico. Então, vou pegar o Europar, tá, que teve o IPO em 2003, e depois eu vou pegar o fundo do Shopping Pátio Higienópolis, que teve um resultado extraordinário, tá, para fazer para fazer uma comparação justa. Então, aqui eu estou considerando aqui que eu estou comprando 100 cotas no IPO, tá? Totalizando R$10 mil, sem aporte mensal. Tá? Vou apertar aqui calcular e ele vai dar o resultado aqui. Ele vai dar o resultado nesse gráfico que tem 3 linhas. A primeira linha é só a valorização da cota. Então, você pode ver que a cota não valorizou quase nada, 51% nesse tempo todo. Tá? Se você considerar a valorização da cota mais os dividendos, deu 284%. Caramba. Tá? R$38 mil. Agora, se você reinvestiu os dividendos, você conseguiu 583%. Mais abaixo, você tem aqui detalhes a mais do seu patrimônio inicial, final, número de cotas. Só esclarecer uma dúvida. Você não está projetando nada, você está pegando os dados históricos disso. Exatamente. Os rendimentos que foram distribuídos e a valorização das cotas. Exatamente. A gente não faz projeção de nada aqui, tá? Até porque não
não teria como, né? Então, olha só que interessante. A gente também fala que é o número de cotas inicial e final, porque você conseguiu comprar mais cotas. Certo. Então, no início você tinha 100 cotas e hoje você tem 450 cotas. Um aumento de 350% no número de cotas. Isso só reinvestindo os rendimentos? Só reinvestindo, sem aporte, tá? Aí tem o yield on cost também. Então, no início, olha que interessante. Você ganhava R$50 por mês e hoje você ganha R$269 por mês. Né? Aí agora eu vou botar aqui com um aporte. Vamos botar aqui um aporte de R$1.000. Olha a diferença que faz. Deixa eu só voltar aqui para lembrar aqui do número. Ó, tava ali R$68.000 no reinvestindo, né? Olha só a diferença. R$520.000. Tá. Tendo comprado 10 mil no momento inicial e depois aportado R$1.000. Aportando 1.000 e reinvestindo os dividendos. Então você pode ver aqui que, olha só, ele diz aqui o seu total de aporte também, tá? Na ferramenta. R$195.000 que você aportou nesse tempo todo, né? Porque foi muito tempo. Se transformaram em? R$520.000. E no início você ganhava aqueles mesmos R$55,71 por cota e hoje R$2.046 por mês. Olha a diferença. Se alguém tem dúvida se dá para viver de renda com fundo imobiliário, tá aí, né? Agora vou mostrar um case bom. Esse aqui é um case ruim, tá? Vou mostrar o Shopping Pátio Higienópolis. Esse aqui foi extraordinário, né? 2003 também. Então vamos fazer aqui a mesma coisa sem o aporte mensal por enquanto. Sem aporte mensal. Ó. R$10.000 se transformaram em R$227.000. Só com a valorização da cota? Não, com a valorização da cota, 91 mil. Certo. E valorização mais dividendos, 136 mil. E reinvestindo as cotas, 227 mil. Ou seja, um aumento de 2.174%. E no início você tinha 100 cotas, hoje tem 247 cotas. E o yield on cost, no início, R$162 e hoje 886. E agora, peraí, botei um zoom aqui sem querer. Agora você vai simular um reinvestimento. Agora eu vou colocar com aporte mensal. Aporte mensal, R$1.000, mesma coisa. Olha o resultado, é difícil até de acreditar, você vai achar que está com um bug aqui a ferramenta, mas não está não. R$839.000. Caramba. Tá? E uma a valorização de 8.293. Aí descendo aqui, número de cotas inicial foi de 100 para 902. Então hoje você tem 802% a mais de cotas. E o yield on cost, olha que interessante, 162 para 3.269, com aporte total de R$166.000. Vamos falar de aleatoriedade? Sim. Quando os dois fundos foram lançados, ninguém sabia qual seria o melhor e qual seria o pior. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, uma estratégia de diversificação me levaria a ter... não tive... Um pouco do pouco. Se eu tivesse comprado só Shopping Pátio Higienópolis, teria sido a melhor decisão. Meu caro, na época, ninguém sabia que o shopping ia ser o que foi. Exatamente, exatamente. Então, se eu tivesse diversificado e não só nesses dois e mais, eu teria benefícios e, ao mesmo tempo, diluiria o impacto das escolhas que não foram as mais acertadas. Perfeitamente. E o interessante é que essa ferramenta aqui ela é gratuita, inclusive para quem não tem nem cadastro no Clube FI. Que legal. Porque a gente quer conscientizar. Tem um poder educativo muito grande. Tem um poder educativo, não é uma coisa... ou seja, eu estou colocando aqui um fato. Sim. Não é nenhuma promessa de que isso vai se repetir, né? Porque a gente procura fazer um trabalho muito honesto no Clube FI, porque a gente quer estabelecer relações de longo prazo com os nossos clientes, porque tem muita gente por aí prometendo dobro da renda, etc. e tal. Isso é um tipo de coisa que a gente prefere. Eu prefiro morrer pobre do que fazer esse tipo de coisa. Somos dois. Né? Bom, então é basicamente isso. Essa ferramenta aqui realmente está fazendo muito sucesso, ela conscientiza o investidor, ou seja, a gente não tem nenhum exagero aqui. Né? Eu sempre faço questão de mostrar um case ruim para contrapor, né? Para contrapor, não vou pegar o melhor case e tentar insinuar, né? Seduzir o investidor de maneira
enganosa, né? Então, o Shopping Higienópolis é um caso de sucesso. É uma história, não tem mágica, ganhar dinheiro, perder peso nunca vai ser fácil, né? Exatamente. Mas tem maneiras de diversificar seu patrimônio, fundo imobiliário cabe no portfólio de qualquer um. Exato. Que te ajudam a ir multiplicando, né, vagarosamente, mas exponencialmente o seu portfólio. Exatamente. Isso que você mostrou é o poder do juros sobre juros, que é da progressão geométrica, né, exponencial. Perfeitamente. Isso muito aí. Bom. Aí tem a ferramenta não sei como é que está o tempo aí, tem Vamos a lá, ferramenta da carteira, e é o seguinte, você vem aqui em produtos e serviços, carteira recomendada. Esse aqui é pago, tá? Esse aqui é disponível para os assinantes do FData Plus. Certo. E aí é o seguinte, você tem aqui, por enquanto a gente só tem a carteira do Rodrigo Medeiros, eu não vou clicar aqui, senão vai aparecer a carteira do Rodrigo, mas eu vou abrir aqui uma carteira de exemplo, que é bem parecido, porque a gente usa a mesma ferramenta aqui da ferramenta de carteira, é a mesma estrutura. Então você tem aqui a movimentação, você vai poder acompanhar. Seria mais ou menos assim, isso aqui seria o histórico da movimentação dessa carteira de exemplo, tá? Então isso aqui seriam as recomendações de compra e venda. Então você já tem aqui para cada registro, você já tem aqui o resultado de cada registro, que já tem, ou seja, te dá o resultado de cada recomendação. E na posição consolidada, ele dá o resultado de tudo. Ele dá o resultado consolidado. Opa. Então, dá o resultado de cada fundo e da carteira inteira. Tá? Então, isso é bem bacana, porque a gente vai poder concentrar também diversas carteiras de diversos analistas que têm teses diferentes, têm metodologias diferentes, têm estratégias diferentes. Sim. E a gente tem aquele objetivo, né, de fazer do Clube FI um grande centro de informações de fundos imobiliários com todas as opiniões de especialistas. O que eu falei, a transparência, o analista vai ter oportunidade de se expressar e ver seu trabalho, né, transparentemente divulgado, e o investidor vai entender que também tem um analista que tem um perfil mais parecido com o dele, enfim, né, não tem o melhor ou o pior, mas tem lá perfis, o analista também tem o seu perfil, seus vieses, né? Exatamente. Cara, muito bom. Eu espero que na próxima, eu tenho certeza, que tenham outras ferramentas e continuo sendo um admirador muito grande desse trabalho que você tem feito, de não só o educacional, mas mesmo das ferramentas fechadas, ajudam muito o investidor que quer acompanhar um pouco mais e tomar melhores decisões. Muito obrigado. Sou fãzaço disso. Muito obrigado. Tem também o nosso curso que a gente vai... Sim. Primeiro curso presencial do Clube FI. Nod na área. O Nod está ministrando, aí eu vou fazer a abertura do evento. Muito bom. Vai ser lá, o João Pádua, que você conheceu também. Já apareceu a cara dele aí. Exato. Quando que vai ser? Vai ser no dia 6 de julho, sábado, no Mercury dos Jardins. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Muito bom, muito bom. Okay. Um abraço, Nod e João. E falando em curso... Hoje, dia 20 de maio, começou a Semana ENEF, a 6ª semana do Esforço Nacional pela Educação Financeira. São centenas de atividades gratuitas por todo o país, B3, Ambima, faculdades, em todos os estados e no Distrito Federal você vai encontrar atividades gratuitas de educação financeira. Participe da Semana ENEF, é um esforço sensacional. Na próxima, cadastro o Clube FI com uma iniciativa lá. Em ano que vem tem de novo. Ok, muito obrigado, Arthur. Obrigado você por mais essa, sucesso. Muito obrigado. Parabéns. Para você, muito obrigado, um grande abraço. A gente se vê na sexta-feira, tem programa Fundos Imobiliários. Não vai ser comigo, mas tem programa Fundos Imobiliários. Te espero lá. Grande abraço.